Horóscopo de Áries, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Existe um movimento muito forte acontecendo dentro de você, Áries. É como se, depois de um período em que muitas coisas pareceram fora do lugar ou até injustas, agora o universo começasse a alinhar os trilhos novamente, colocando você na direção que sempre foi sua por direito. Existe uma sensação de retomada de controle, de avanço, de finalmente sair de um ponto de espera e entrar em um fluxo onde as coisas começam a andar. E isso não acontece apenas fora, mas principalmente dentro. Você começa a perceber que sua mente está mais clara, seu coração mais consciente e suas decisões mais firmes. Você pode sentir como se estivesse emocionalmente mais adulto, mais forte e mais preparado para lidar com situações que antes mexiam muito mais com você. Existe uma maturidade emocional sendo construída, e isso muda completamente a forma como você reage, como você fala, como você se posiciona e principalmente como você escolhe o que merece ou não permanecer na sua vida. Ao mesmo tempo, existe uma energia muito grande de merecimento. Como se o universo estivesse observando sua caminhada, seus esforços silenciosos, suas dores que ninguém viu, suas superações internas, e agora começasse a trazer respostas. Algumas dessas respostas podem vir como alívio. Outras podem vir como confirmações. E outras ainda podem vir como novas oportunidades que surgem quase como um presente inesperado. No amor, o coração passa por um processo muito bonito de cura, mas também de justiça emocional. Para quem está solteiro, existe uma forte chance de você começar a sentir uma renovação na sua fé no amor. Se em algum momento você desacreditou, se você pensou que não valia mais a pena se abrir, agora existe uma luz acendendo novamente dentro de você. Você começa a entender que o que não deu certo não foi uma perda, foi um livramento. Você começa a perceber que certas pessoas não ficaram porque não tinham a capacidade de te amar da forma que você merece. E isso muda sua vibração. Porque quando você para de correr atrás e começa a caminhar com consciência, você naturalmente atrai quem está na mesma frequência que você. Existe alguém que pode surgir, ou alguém que pode se aproximar mais, trazendo uma sensação de verdade, de respeito e principalmente de reciprocidade. Não é sobre intensidade vazia, é sobre verdade. Não é sobre promessas bonitas, é sobre atitudes consistentes. E o mais importante, você não vai mais aceitar menos do que merece. Você pode sentir também que alguém observa você, admira você, respeita sua força e sua trajetória. Essa pessoa pode ter um carinho sincero, e aos poucos isso pode se revelar de forma mais clara. Existe esperança no amor, mas principalmente existe cura dentro de você. E quando você se cura, você se torna um imã para relações mais saudáveis. Para quem está em um relacionamento, existe um momento de equilíbrio e ajustes importantes. Conversas sinceras podem acontecer, verdades podem ser ditas, e isso não vem para destruir, mas para alinhar. Tudo aquilo que é verdadeiro se fortalece. Tudo aquilo que estava baseado apenas em ilusões começa a se transformar. Existe uma energia de reconstrução emocional, de trazer mais transparência, mais respeito e mais parceria. Vocês podem começar a se entender melhor, a resolver pendências emocionais e a criar uma base mais sólida juntos. Existe também uma sensação de alívio, como se um peso estivesse sendo retirado do coração. Mas também é importante dizer, você está mais consciente do seu valor. E isso significa que você não vai mais se calar diante do que te machuca. Você não vai mais fingir que está tudo bem quando não está. Você está aprendendo a se respeitar, e isso muda tudo. Existe amor, existe possibilidade de cura, existe possibilidade de fortalecimento. Mas tudo começa com o respeito que você tem por si mesmo. Na sua vida profissional, existe avanço. Mesmo que você ainda não esteja exatamente onde gostaria, existe movimento. Existe progresso. Existe reconhecimento vindo, mesmo que aos poucos. Você pode sentir mais clareza sobre o que quer, sobre o caminho que deseja seguir e sobre as decisões que precisa tomar. Se você estava se sentindo perdido, agora você começa a encontrar direção. Se você estava se sentindo desmotivado, agora você começa a recuperar sua esperança. Existe também uma energia muito forte de colheita futura. Tudo aquilo que você está construindo agora terá resultados. Pode surgir uma oportunidade, uma proposta, uma nova ideia ou até mesmo uma confirmação de que você está no caminho certo. Confie no seu potencial. Confie na sua capacidade. Você é mais forte e mais capaz do que imagina. Existe também proteção espiritual sobre seus caminhos. Mesmo quando você achou que estava sozinho, você não estava. Mesmo quando você achou que nada estava acontecendo, muita coisa estava sendo organizada nos bastidores. E agora, você começa a ver sinais. Pequenos sinais.
Pequenas confirmações. Pequenas vitórias. Sua espiritualidade pede para que você continue. Para que você não desista agora. Para que você não duvide de si mesmo. Existe uma luz guiando você, mesmo que às vezes você não consiga ver com clareza. Você está sendo direcionado para um caminho mais justo, mais leve e mais alinhado com quem você realmente é. Existe também uma cura emocional profunda acontecendo. Feridas antigas estão sendo fechadas. Cicatrizes estão deixando de doer. E você começa a perceber que aquilo que um dia te quebrou, hoje te fortaleceu. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhuma decepção foi em vão. Tudo te transformou na pessoa que você é hoje. E existe algo muito bonito sobre isso. Você não é mais a mesma pessoa. Você está mais forte, mais consciente, mais preparado. E nunca se esqueça, o universo não se atrasa. Ele age no momento certo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Touro, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Taurinos, existe um chamado muito forte de libertação e de ruptura acontecendo ao seu redor, mas principalmente dentro de você. Esse é um daqueles momentos que marcam um antes e um depois na sua vida. Pode não parecer confortável no início, pode até trazer sensações confusas, impulsivas ou intensas demais, mas existe um propósito muito maior por trás de tudo isso. A energia desse dia vem como um vento que bagunça, mas também limpa, que tira do lugar, mas também mostra novos caminhos, que quebra ilusões, mas revela verdades que sua alma já sentia há muito tempo. Você pode perceber um desejo muito grande de sair da rotina, de fazer algo diferente, de tomar uma decisão que você vinha adiando, de se libertar de uma situação que já não faz mais sentido. Ao mesmo tempo, você também pode se dar conta de padrões que vinham se repetindo na sua vida. Comportamentos, vínculos, pensamentos ou até sentimentos que te mantinham preso em ciclos que não te faziam bem. E o mais forte de tudo isso é que agora você começa a enxergar com clareza. Aquilo que antes você justificava, agora você questiona. Aquilo que antes você aceitava, agora você começa a rejeitar. No amor, essa energia é extremamente intensa e transformadora. Para quem está solteiro, existe uma forte tendência de você perceber que certas ligações emocionais ainda exerciam influência sobre você. Pode ser uma lembrança, uma pessoa do passado, um sentimento mal resolvido ou até uma idealização que você carregava dentro do coração. E existe uma quebra acontecendo. Uma libertação emocional. Você pode perceber que já não sente mais a mesma coisa. Ou que aquilo que você achava que era amor, na verdade era apego, carência ou necessidade de validação. E essa consciência liberta você. Porque a partir do momento em que você se liberta, você abre espaço para algo novo e verdadeiro entrar. Também existe a possibilidade de uma atração muito forte surgir. Algo intenso, quase magnético. Uma conexão que mexe profundamente com seus sentidos e emoções. Mas a espiritualidade pede atenção. Nem tudo que é intenso é saudável. Nem tudo que é irresistível é duradouro. Existe uma diferença entre aquilo que alimenta sua alma e aquilo que apenas alimenta seus vazios momentâneos. Esse é um momento de escolher com consciência. De não se entregar apenas pela emoção, mas também ouvir sua intuição. Para quem está em um relacionamento, verdades vêm à tona. Situações que estavam escondidas, sentimentos que estavam reprimidos ou insatisfações que vinham sendo ignoradas podem aparecer com força. Isso não acontece para destruir, mas para revelar o que precisa ser transformado. Se existe amor verdadeiro, esse momento serve como um divisor de águas para reconstruir com mais verdade, mais maturidade e mais consciência. Mas se a relação estava sustentada apenas por medo, dependência ou ilusão, você pode sentir que algo se rompe. E por mais doloroso que isso possa parecer, existe libertação nisso. Existe resgate da sua dignidade emocional. Existe resgate do seu valor. Você está aprendendo que amor não é prisão. Amor não é sofrimento constante. Amor não é perda de si mesmo. Amor é liberdade. Amor é paz. Amor é reciprocidade. Na sua vida profissional, mudanças inesperadas podem acontecer. Algo pode sair do controle, um plano pode não acontecer como você esperava, ou uma situação pode exigir de você uma reação rápida. Mas existe um propósito maior nisso. Às vezes, aquilo que desmorona estava impedindo você de crescer. Às vezes, aquilo que se quebra estava sustentando uma versão sua que já não corresponde mais à sua verdade. Pode ser desconfortável no início,
mas existe libertação. Existe a chance de você recomeçar de forma mais alinhada com quem você é hoje. Você pode perceber também um desejo muito forte de mudar de direção, de buscar algo novo, de sair de ambientes que já não fazem mais sentido. Confie nesse impulso, mas também haja com consciência. Não é sobre agir por impulso destrutivo, é sobre agir por impulso de libertação. Sua espiritualidade traz um conselho muito claro: não tenha medo de deixar para trás aquilo que já terminou dentro de você. O que cai, cai porque não tinha mais estrutura. O que se rompe porque não tinha mais verdade. O que vai embora porque não fazia mais parte do seu destino. Existe proteção espiritual, mesmo no caos. Existe direção, mesmo na confusão. Existe renascimento, mesmo depois da queda. Você está sendo libertado. Libertado de correntes invisíveis. Libertado de ilusões. Libertado de versões suas que sobreviveram, mas não viveram. E existe uma nova versão sua querendo nascer. Uma versão mais livre, mais forte, mais consciente, mais verdadeira. Você não veio ao mundo para viver preso ao medo. Você não veio ao mundo para aceitar menos do que merece. Você não veio ao mundo para carregar correntes emocionais. Você veio ao mundo para viver. E viver, às vezes, exige coragem de deixar o velho morrer. Mesmo que doa. Mesmo que assuste. Mesmo que pareça incerto. Confie. Porque aquilo que é verdadeiro nunca se perde. Aquilo que é seu por destino sempre encontra o caminho até você. E aquilo que não ficou, nunca foi realmente seu. Esse é um dia de despertar. Um dia de libertação. Um dia de ruptura. Mas também um dia de renascimento. E depois de todo o renascimento, existe uma vida nova esperando. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu link, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Gêmeos, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Geminianos, existe uma energia extremamente especial envolvendo você nesse momento, como se sua alma estivesse sendo envolvida por um campo de proteção, de sensibilidade e ao mesmo tempo de expansão. É como se, depois de um período de silêncio interno, de observação e até de recolhimento emocional, você começasse a perceber uma luz se abrindo à sua frente. E essa luz não vem de fora, ela nasce dentro de você. Nasce da sua consciência, da sua maturidade e da sua capacidade de sentir além da superfície. Esse é um dia em que sua intuição estará muito mais forte do que o normal. Você pode perceber pensamentos que surgem do nada, sentimentos que parecem avisos e até uma sensação de saber o que fazer sem que ninguém precise dizer nada. Confie nisso. Você está mais conectado com sua verdade. Existe uma sabedoria dentro de você que está despertando, e ela começa a guiar seus passos de forma mais clara. Ao mesmo tempo, existe uma energia de florescimento. Como se algo dentro de você estivesse finalmente pronto para nascer, pronto para crescer, pronto para se mostrar ao mundo. Você pode sentir mais confiança, mais vontade de se expressar, mais desejo de viver, de sorrir, de aproveitar as coisas simples que antes pareciam sem graça. No amor, essa energia é uma das mais bonitas que poderiam tocar sua vida. Para quem está solteiro, existe uma forte possibilidade de viver algo que toca sua alma de uma forma diferente. Não é apenas atração física. Não é apenas interesse momentâneo. É uma conexão que nasce primeiro no emocional, no olhar, na sensação de familiaridade. Pode ser alguém que entra na sua vida de forma leve, sem pressão, sem jogos, sem confusão. Alguém que respeita seu tempo, que valoriza sua essência e que faz você se sentir visto de verdade. Existe também a cura da sua autoestima emocional. Você começa a se sentir mais seguro, mais confiante, mais consciente do seu valor. E isso muda completamente o tipo de pessoa que você atrai. Porque quando você se valoriza, você deixa de aceitar migalhas emocionais. Você passa a atrair reciprocidade. Você passa a atrair verdade. Você passa a atrair alguém que não vem para te confundir, mas para somar. E existe alegria nisso. Existe leveza nisso. Existe esperança sendo renovada dentro do seu coração. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de fortalecimento emocional profundo. Existe mais carinho, mais cumplicidade e mais desejo de construir algo sólido. Vocês podem se sentir mais conectados, mais próximos e mais conscientes da importância um do outro. Conversas sinceras podem trazer ainda mais intimidade. Gestos simples podem reacender sentimentos bonitos. Existe uma energia de cuidado, de proteção e de crescimento conjunto. Se houve momentos difíceis no passado,
agora existe a chance de cura. Existe a chance de deixar para trás mágoas antigas e construir uma nova fase baseada em mais maturidade e mais amor. Você também pode perceber o quanto essa relação contribuiu para o seu crescimento pessoal. O quanto você se transformou. O quanto aprendeu. Existe gratidão. Existe verdade. Existe amor. Na sua vida profissional, existe crescimento. Mesmo que você ainda não veja o resultado final, algo muito positivo está sendo construído. Suas ideias têm valor. Sua criatividade tem força. Sua capacidade de criar, de inovar e de se expressar está sendo ampliada. Você pode receber reconhecimento, elogios ou até perceber que as pessoas começam a enxergar você com mais respeito. Existe uma luz pessoal muito forte. Uma presença que chama atenção. Se você tem projetos, esse é um momento muito fértil. Suas ideias podem prosperar. Seus planos podem crescer. Existe potencial de realização. Confie no que você tem para oferecer. Você tem talentos que talvez nem você mesmo tenha reconhecido completamente ainda. E o mundo precisa disso. Sua espiritualidade traz uma mensagem muito clara. Você está sendo guiado. Mesmo nos momentos em que você se sentiu perdido, você nunca esteve sozinho. Mesmo quando você achou que nada estava acontecendo, muita coisa estava sendo preparada. Existe proteção espiritual sobre você. Existe luz ao seu redor. Existe um caminho bonito sendo aberto. Mas também existe um pedido importante: respeite seu tempo. Nem tudo precisa ser apressado. Nem tudo precisa ser forçado. Aquilo que é verdadeiro cresce naturalmente. Aquilo que é seu encontra você. Você não precisa correr atrás do que já está destinado a fazer parte da sua vida. Existe também uma energia muito forte de reconexão com sua essência. De lembrar quem você é. De lembrar sua força. De lembrar sua luz. Você não é suas dores. Você não é seus medos. Você é sua consciência. Você é sua evolução. Você é sua luz. E quanto mais você se permite ser você mesmo, mais a vida se abre. Mais oportunidades surgem. Mais felicidade se aproxima. Esse é um momento de florescimento. Um momento de expansão. Um momento de alegria. Permita-se viver isso. Permita-se sorrir sem culpa. Permita-se acreditar novamente. Porque existe muita coisa bonita esperando por você. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Câncer, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Cancerianos, esse é um daqueles dias em que você começa a perceber que existe algo maior organizando sua vida, mesmo que nem tudo esteja completamente visível ainda. Existe uma sensação de estrutura sendo criada, como se as peças estivessem finalmente se encaixando depois de um período em que muita coisa parecia incerta, instável ou até emocionalmente cansativa. Você começa a sentir uma força diferente dentro de você. Uma força mais firme, mais segura, mais consciente. Não é uma força baseada em impulso, mas em maturidade. Você pode perceber que está pensando diferente, agindo diferente, até reagindo diferente a situações que antes mexiam profundamente com seu emocional. Existe um senso de autocontrole maior, uma necessidade de fazer o que é certo, de tomar decisões mais responsáveis e de construir algo que tenha bases sólidas, que não seja passageiro, que não seja frágil. Esse é um momento de assumir o comando da sua própria vida. De parar de esperar que as coisas simplesmente aconteçam e começar a direcionar seus próprios caminhos. E isso não acontece de forma fria, mas de forma consciente. Você não está deixando de sentir, você está aprendendo a equilibrar razão e emoção. Existe também uma energia muito forte de proteção espiritual. Como se você estivesse sendo amparado, guiado e até preparado para viver algo que vai restaurar sua fé em muitas áreas da sua vida. Principalmente naquelas em que você já havia perdido um pouco da esperança. Você começa a entender que nem tudo que deu errado foi um castigo. Muitas vezes foi uma preparação. Muitas vezes foi uma forma de te ensinar a se valorizar, a criar limites e a não aceitar menos do que você merece. No amor, existe uma energia muito forte de estabilidade e também de cura. Para quem está solteiro, esse não é um momento de amores vazios ou passageiros. Existe uma tendência muito grande de atrair alguém que tem intenções sérias, alguém que queira construir, alguém que não esteja ali apenas por carência ou distração. Pode ser uma pessoa que transmite segurança, que transmite confiança, que respeita você, e mais do que isso, que enxerga você com admiração.
Você pode sentir que existe algo diferente nessa conexão. Algo mais maduro. Algo mais verdadeiro. Não é aquele tipo de sentimento que chega causando confusão, ansiedade ou insegurança. É algo que traz paz. E isso pode até causar estranheza no início, porque você pode não estar acostumado com algo que não machuca. Mas existe verdade. Existe reciprocidade. Existe potencial de construção. E acima de tudo, existe cura. Você começa a perceber que nem todo amor vem para ferir. Nem todo amor vem para ir embora. Alguns vêm para ficar. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento extremamente favorável para fortalecer os laços. Existe uma energia de compromisso mais forte, de construção conjunta, de amadurecimento da relação. Vocês podem conversar sobre o futuro, sobre planos, sobre decisões importantes. Existe uma sensação de segurança emocional sendo construída, uma base mais firme. Se houve dificuldades no passado, esse é um momento de cura, de restauração, de trazer mais compreensão e mais apoio um ao outro. Existe também uma sensação de proteção sobre essa relação, como se ela estivesse sendo guiada para um caminho mais estável e mais alinhado com o propósito de ambos. Mas também existe um aprendizado importante: amor não se sustenta sozinho. Ele precisa de respeito, de verdade e de responsabilidade emocional. E você está aprendendo isso. Na sua vida profissional, esse é um momento extremamente importante para construir algo sólido. Existe reconhecimento vindo, mesmo que aos poucos. Existe respeito sendo conquistado. Você pode perceber que as pessoas começam a enxergar você de forma diferente, com mais admiração, com mais confiança. Sua postura, sua responsabilidade e sua dedicação estão sendo observadas. E isso trará resultados. Pode não ser imediato, mas será duradouro. Esse é um momento de plantar com consciência, de agir com maturidade, de construir pensando no futuro. Evite agir por impulso. Evite tomar decisões precipitadas. Tudo que é construído com base sólida tem mais chances de prosperar. Sua espiritualidade traz uma mensagem muito bonita: você não está sozinho. Mesmo nos momentos em que você chorou em silêncio, você foi amparado. Mesmo quando você achou que ninguém via sua dor, o universo via. E agora existe uma energia de cura sendo derramada sobre você. Uma energia que restaura sua fé, que restaura sua esperança, que restaura sua força. Você está sendo preparado para viver uma fase mais leve, mais estável, mais alinhada com sua verdade. Existe também um pedido importante: não perca sua fé. Mesmo que nem tudo esteja perfeito ainda, muita coisa já mudou. Você mudou. Você cresceu. Você amadureceu. E existe algo muito bonito esperando por você. Algo que não vem para te testar, mas para te recompensar. Existe luz no seu caminho. Existe proteção ao seu redor. Existe amor disponível para você. Mas tudo começa com o amor que você tem por si mesmo. Com o respeito que você tem pela sua própria história. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você é alguém mais forte, mais consciente, mais preparado. E o universo reconhece isso. Confie. Continue. Acredite. Porque o que é seu está sendo preparado. E chegará no momento certo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Leão, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Leoninos, o que se abre diante de você nesse momento é um portal de despertar. Existe um movimento acontecendo na sua vida que não é apenas externo, mas profundamente interno. É como se sua alma estivesse sendo chamada para sair de um estado de confusão, de incerteza ou até de ilusão emocional, e assumir definitivamente o controle da sua própria história. Só que esse controle não vem de forma impulsiva, ele vem depois de um mergulho profundo dentro de si mesmo. Um mergulho que exige coragem. Um mergulho que exige verdade. Você pode começar o dia sentindo uma necessidade muito forte de agir, de resolver pendências, de tomar decisões que você vinha adiando. Existe uma força empurrando você para frente, como se não fosse mais possível permanecer parado no mesmo lugar emocional. Mas ao mesmo tempo, sentimentos confusos podem surgir. Memórias. Pressentimentos. Sensações difíceis de explicar. E isso acontece porque você está atravessando um processo de clareza emocional. Nem tudo é o que parecia ser. Nem tudo é como você acreditava.
E nem tudo deve continuar. Existe uma revelação acontecendo dentro de você. Você está começando a enxergar verdades que antes estavam escondidas pelo medo, pela esperança ou até pela negação. E isso pode trazer um certo desconforto no início, mas também traz libertação. Porque a verdade, mesmo quando dói, liberta. Você não quer mais viver baseado em ilusões. Você não quer mais aceitar menos do que merece. Você não quer mais permanecer onde sua alma não se sente em casa. No amor, esse é um dos momentos mais decisivos que você poderia viver. Para quem está solteiro, existe uma energia muito forte de encerramento de ciclos emocionais antigos. Você pode perceber que ainda existiam sentimentos mal resolvidos dentro de você. Pode ser por alguém específico, por uma história que não teve o final que você esperava, ou por palavras que nunca foram ditas. Mas existe uma libertação acontecendo. Você começa a entender que não precisa mais carregar isso. Você começa a entender que não precisa mais esperar por quem não ficou. Você começa a entender que sua vida não pode ficar presa ao passado. E esse entendimento abre espaço para algo novo. Existe a possibilidade de uma reconexão. Pode ser alguém do passado reaparecendo, trazendo conversas, explicações ou até um pedido de recomeço. Mas dessa vez, você não é mais a mesma pessoa. Você não sente mais da mesma forma. Você não aceita mais qualquer coisa. E isso muda completamente o rumo da história. Você começa a escolher com consciência. Você começa a ouvir mais sua intuição. E sua intuição estará extremamente forte. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de verdades profundas. Coisas que estavam sendo evitadas precisam ser enfrentadas. Conversas que estavam sendo adiadas precisam acontecer. Existe a necessidade de limpar o que está confuso, de esclarecer o que está mal resolvido. Pode ser um momento delicado, mas também extremamente libertador. Porque ou essa relação se fortalece através da verdade, ou você percebe que chegou o momento de encerrar um ciclo. E por mais difícil que isso pareça, existe libertação nisso. Existe resgate da sua força. Existe resgate da sua dignidade emocional. Você está sendo chamado a não ignorar mais o que sente. A não fingir mais que está tudo bem quando não está. A não se abandonar para manter algo que já não te faz bem. Na sua vida profissional, existe avanço, mas também existe um despertar importante. Você pode perceber que certas situações não eram exatamente como você imaginava. Pode descobrir informações, perceber intenções ou simplesmente mudar sua forma de enxergar o ambiente ao seu redor. Mas isso não vem para te prejudicar. Vem para te fortalecer. Existe uma energia de retomada de poder. Você começa a perceber que é capaz de assumir o controle da sua trajetória profissional. Que não precisa depender da aprovação de ninguém para seguir em frente. Que não precisa permanecer onde não se sente valorizado. Também existe a possibilidade de uma segunda chance. Uma nova oportunidade. Um recomeço. Algo que parecia perdido pode ressurgir. Algo que parecia encerrado pode ganhar uma nova forma. Mas tudo depende das escolhas que você fará agora. Sua espiritualidade traz uma mensagem extremamente clara. Você está despertando. Despertando para a sua verdade. Despertando para a sua força. Despertando para a sua missão. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você não tem mais a mesma inocência emocional. Você não tem mais a mesma tolerância com o que te machuca. E isso é crescimento. Isso é evolução. Existe também um chamado muito forte para que você confie mais na sua intuição. Nem tudo será explicado de forma lógica. Nem tudo será dito em palavras. Mas sua alma sabe. Seu coração sente. E você precisa confiar nisso. Existe um renascimento acontecendo. Uma nova versão sua está emergindo. Mais forte. Mais consciente. Mais livre. Você não está perdendo nada. Você está se libertando. Você está recuperando partes suas que ficaram presas no passado. Você está encerrando ciclos que já cumpriram sua função. E está abrindo espaço para uma nova fase. E principalmente, confie que aquilo que é verdadeiro sempre permanece. Se essa mensagem falou com seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixa seu comentário contando o que você sentiu. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Virgem, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Virginianos, existe algo muito poderoso florescendo dentro de você, mesmo que uma parte sua ainda esteja presa a sentimentos, desejos ou situações que mexem profundamente com suas emoções.
Esse é um dia de contrastes intensos, mas também de libertação e de conclusão. É como se sua alma estivesse, ao mesmo tempo, reconhecendo o próprio valor e percebendo claramente tudo aquilo que ainda aprende. E esse reconhecimento é o primeiro passo para uma grande virada. Você começa a perceber o quanto cresceu, o quanto amadureceu, o quanto se tornou mais consciente de si mesmo. Existe uma força silenciosa dentro de você, uma força que não precisa provar nada para ninguém, porque ela simplesmente é. Você começa a se enxergar com outros olhos, com mais carinho, com mais respeito, com mais amor. Mas ao mesmo tempo, existe uma consciência muito forte sobre aquilo que ainda exerce influência sobre você. Pode ser uma pessoa, pode ser uma lembrança, pode ser um padrão emocional, pode ser até um desejo que parece difícil de controlar. E isso não vem para te enfraquecer, vem para te mostrar o que precisa ser transformado para que você possa viver sua liberdade completa. Existe uma verdade importante emergindo. Você não nasceu para viver preso a nada que diminua sua luz. No amor, essa energia é extremamente intensa, magnética e transformadora. Para quem está solteiro, existe uma possibilidade muito forte de sentir uma atração arrebatadora por alguém. Uma conexão que parece irresistível, que mexe com seu corpo, com sua mente e com suas emoções. Essa pessoa pode despertar sentimentos que você não sentia há muito tempo. Pode fazer seu coração acelerar. Pode fazer você sonhar novamente. Mas existe também um aprendizado importante. Nem toda conexão intensa é sinônimo de permanência. Nem toda atração é sinônimo de amor verdadeiro. Existe a necessidade de você observar não apenas o que sente, mas como você se sente. Essa conexão te fortalece ou te enfraquece? Ela te traz paz ou te traz ansiedade? Ela te valoriza ou te faz duvidar de si mesmo? Porque existe uma grande diferença entre aquilo que alimenta sua alma e aquilo que apenas alimenta seus vazios. E você está sendo chamado a escolher com consciência. Existe também a possibilidade de um ciclo emocional importante se encerrar. Você pode perceber que alguém que teve um grande impacto na sua vida já não exerce mais o mesmo poder sobre você. E isso é libertador. Você não sente mais a mesma dependência emocional. Você não sente mais a mesma necessidade. Você se sente mais livre, mais inteiro, mais seu. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de transformação profunda. Existe muita intensidade emocional, muita atração, muito desejo, mas também existe a necessidade de equilibrar isso com maturidade e consciência. Vocês podem passar por um momento de renovação, deixando para trás padrões antigos que não contribuíam mais para o crescimento da relação. Existe a possibilidade de fechar um ciclo e iniciar uma nova fase juntos. Uma fase mais madura, mais consciente, mais verdadeira. Mas também existe um alerta importante. Evite relações baseadas em controle, dependência ou medo de perder. Amor não é prisão. Amor não é posse. Amor é liberdade. Amor é escolha. Amor é construção. E você começa a entender isso com mais clareza. Na sua vida profissional, existe uma energia extremamente favorável para conquistas e realizações. Você pode começar a ver resultados concretos de algo que vem construindo há muito tempo. Existe reconhecimento. Existe valorização. Existe sensação de missão cumprida. Você pode sentir orgulho de si mesmo. Orgulho da sua trajetória. Orgulho da sua força. Mas também existe um aprendizado importante sobre não se prender a situações que já não oferecem crescimento. Às vezes, fechar um ciclo é o que permite que um novo e muito maior se abra. Existe expansão no seu caminho. Existe vitória no seu destino. Existe realização se aproximando. Sua espiritualidade traz uma mensagem muito profunda. Você está encerrando um ciclo kármico importante. Tudo aquilo que você viveu, todas as dores, todas as decepções, todas as lutas internas, tudo teve um propósito. Tudo contribuiu para o seu crescimento. E agora, você está pronto para viver uma nova fase. Uma fase de liberdade. Uma fase de realização. Uma fase de plenitude. Mas para isso, você precisa soltar o que não pertence mais à sua história. Você precisa confiar no seu valor. Você precisa escolher a si mesmo. Existe uma versão sua que não aceita mais migalhas. Uma versão sua que não se contenta mais com menos. Uma versão sua que sabe o que merece. E essa versão está assumindo o controle. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você é mais forte, mais consciente, mais livre,
E existe algo muito bonito esperando por você. Algo que não vem para te prender, mas para caminhar ao seu lado. Algo que não vem para te limitar, mas para expandir sua vida. Confie. Você está exatamente onde deveria estar. E tudo está se encaixando. Mesmo aquilo que um dia pareceu uma perda, na verdade, foi uma libertação. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixa seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Libra, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Librianos, existe um novo ciclo se abrindo diante de você, e ele começa primeiro dentro do seu coração. Existe uma energia de recomeço, de libertação e de coragem emocional que começa a crescer, mesmo que uma parte sua ainda esteja com medo do desconhecido. Esse é um daqueles momentos em que a vida pede que você confie, não porque você tem todas as garantias, mas porque sua alma sabe que permanecer onde está já não faz mais sentido. Você pode sentir uma vontade muito forte de viver algo novo, de sair da rotina, de se libertar de pensamentos que vinham limitando suas atitudes. É como se você estivesse acordando de um longo período em que precisou ser forte demais, responsável demais, cuidadoso demais, e agora existe uma parte sua que quer apenas viver com mais leveza, com mais verdade, com mais autenticidade. Existe também uma sensação de redescoberta. Você começa a se reconectar com partes suas que ficaram esquecidas. Sonhos que você deixou de lado. Desejos que você silenciou. Vontades que você reprimiu por medo de errar ou por medo de se machucar. Mas agora, algo mudou. Você mudou. Você está mais consciente da sua força. Mais consciente do seu valor. Mais consciente de que a vida não espera para sempre. E isso desperta coragem dentro de você. No amor, esse é um momento extremamente significativo e transformador. Seu coração entra em um novo ciclo, e esse ciclo fala sobre escolhas. Escolhas que vêm da sua verdade e não do seu medo. Para quem está solteiro, existe uma energia muito forte de recomeço emocional. Você pode conhecer alguém que surge de forma inesperada, alguém que entra na sua vida de forma leve, sem pressão, sem cobranças, sem jogos emocionais. Pode ser uma conexão que começa de forma simples, mas que cresce com base em algo muito mais profundo. Você pode sentir que essa pessoa desperta algo diferente em você. Algo mais puro. Algo mais verdadeiro. Mas também existe um aprendizado importante. Você precisa se permitir viver isso sem carregar os medos do passado. Nem todo mundo vai te ferir. Nem todo mundo vai te abandonar. Nem todo mundo vai te decepcionar. Existe amor real. Existe reciprocidade. Existe alguém que pode escolher você com a mesma intensidade que você escolhe. Mas tudo começa quando você tem coragem de se abrir novamente. Também existe a possibilidade de uma escolha importante. Você pode perceber que precisa decidir entre permanecer preso a algo que já não te faz feliz ou se permitir viver algo novo. E essa escolha exige coragem. Porque recomeçar exige coragem. Mas permanecer em algo que te impede de crescer exige um preço muito maior. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de fortalecimento, mas também de maturidade emocional. Existe amor, existe conexão, mas existe a necessidade de escolher um ao outro todos os dias. Vocês podem passar por um momento de renovação, onde deixam para trás inseguranças antigas, medos antigos e passam a construir algo mais forte. Existe também a necessidade de paciência, de compreensão e de equilíbrio emocional. Amor não é apenas sentimento. Amor é escolha. Amor é construção. Amor é ter coragem de permanecer, mas também de transformar o que precisa ser transformado. E existe força suficiente dentro de você para isso. Na sua vida profissional, existe uma energia muito favorável para novos caminhos. Você pode sentir vontade de iniciar algo novo, de buscar novas oportunidades ou até de se libertar de algo que já não faz sentido. Existe coragem crescendo dentro de você. Você começa a perceber que é mais capaz do que imaginava. Que não precisa ter medo de tentar. Que não precisa ter medo de errar. Porque cada tentativa é um aprendizado. Cada passo é uma evolução. Também existe a possibilidade de você se destacar por sua postura, por sua dedicação e pela forma equilibrada com que lida com as situações. Sua força não está na agressividade. Sua força está na sua capacidade de manter a calma, de manter o equilíbrio, de manter sua essência. Sua espiritualidade traz uma mensagem muito bonita. Você está sendo preparado para viver algo novo. Mas esse novo exige que você solte o medo. Exige que você confie mais em si mesmo.
Exige que você pare de duvidar da sua capacidade. Existe uma força dentro de você que talvez você ainda não tenha reconhecido completamente. Uma força que não precisa gritar. Uma força que não precisa provar nada. Uma força que simplesmente existe. Você é mais forte do que pensa. Você é mais capaz do que acredita. Você é mais merecedor do que imagina. Existe também uma cura acontecendo no seu coração. Feridas antigas estão sendo fechadas. Cicatrizes estão deixando de doer. Você começa a olhar para o passado sem o mesmo peso, sem a mesma dor, sem a mesma culpa. E isso é libertador. Você está se libertando do medo, se libertando das inseguranças, se libertando das versões suas que sobreviveram, mas não viveram. E agora, você está pronto para viver, para amar, para recomeçar. Existe um novo capítulo sendo escrito. E esse capítulo será diferente. Será mais leve. Será mais verdadeiro. Será mais seu. Confie no caminho. Confie no seu coração. Confie em você. Porque quando você tem coragem de escolher a si mesmo, o universo começa a conspirar a seu favor. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixa seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Escorpião, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Escorpianos, existe um processo profundo de reconstrução acontecendo na sua vida, e ele começa exatamente onde, um dia, algo pareceu desmoronar. Esse é um momento que marca um antes e um depois na sua história emocional, espiritual e até na forma como você enxerga a si mesmo. Pode ser que, em algum ponto recente, você tenha sentido que perdeu o controle de uma situação, que algo não aconteceu como você esperava ou que uma verdade veio à tona de forma inesperada. E mesmo que isso tenha causado dor, confusão ou até um certo vazio, existe um propósito maior se revelando agora. Nem tudo que se quebra vem para te destruir. Algumas coisas se quebram porque estavam sustentando ilusões. Algumas estruturas caem porque não eram fortes o suficiente para sustentar a grandeza da pessoa que você está se tornando. E você está se tornando alguém muito mais forte. Existe uma energia de cura envolvendo você, mas essa cura não é superficial. Ela toca sua alma. Ela toca feridas antigas. Ela toca memórias que, por muito tempo, você tentou ignorar ou esconder até de si mesmo. Só que agora você não precisa mais fugir. Você está pronto para se libertar. Você começa a perceber que, depois de toda a dor, você não se tornou mais fraco. Você se tornou mais consciente, mais seletivo, mais verdadeiro consigo mesmo. No amor, existe uma transformação muito intensa e significativa. Para quem está solteiro, existe a forte presença de um renascimento emocional. Você pode estar deixando para trás uma história que teve um impacto profundo na sua vida. Uma relação que te marcou, que te transformou, mas que também te ensinou lições importantes. E agora, você não é mais a mesma pessoa que era quando tudo começou. Você aprendeu. Você amadureceu. Você se fortaleceu. E existe uma esperança renascendo dentro de você. Uma esperança que você talvez tenha achado que nunca mais sentiria. Existe também a possibilidade de uma reconexão. Alguém que fez parte da sua vida pode reaparecer. Pode buscar uma nova chance. Pode trazer palavras que ficaram guardadas por muito tempo. Mas dessa vez, a decisão está nas suas mãos. Você não decide mais com base na carência. Você decide com base no seu amor próprio. Você decide com base na sua evolução. E isso muda tudo. Também existe a possibilidade de um novo amor surgir, mas esse amor vem com uma energia diferente. Não vem para repetir suas feridas. Vem para curar. Vem para te mostrar que existe amor sem dor constante. Que existe amor sem sofrimento. Que existe amor com paz. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de verdade e renascimento. Situações que estavam escondidas podem vir à tona, mas isso não acontece para destruir. Acontece para limpar, para curar e para reconstruir com base em algo mais verdadeiro. Se existe amor verdadeiro, esse é um momento de transformação profunda, onde vocês deixam para trás versões antigas da relação e constroem algo novo. Uma nova fase. Mais madura. Mais consciente. Mais forte. Mas se a relação já não tinha base, você pode perceber que é hora de encerrar definitivamente um ciclo. E por mais difícil que isso seja, existe libertação nisso. Existe cura nisso. Existe vida depois disso. Na sua vida profissional, existe uma virada importante.
Algo que parecia perdido pode ressurgir. Uma nova oportunidade pode aparecer quando você menos espera. Ou você pode perceber que, depois de um período difícil, começa a enxergar novas possibilidades. Você está mais preparado agora. Mais consciente do seu valor. Mais consciente do que aceita e do que não aceita. Existe reconhecimento vindo. Existe uma segunda chance sendo oferecida. Mas essa segunda chance não é apenas externa. É interna. É a chance de você fazer diferente. De escolher diferente. De acreditar em você. Sua espiritualidade traz uma mensagem extremamente poderosa. Você está despertando. Despertando para a sua missão. Despertando para a sua verdade. Despertando para a sua força. Você não é mais a mesma pessoa que era antes de tudo aquilo que viveu. E nunca mais será. Porque você renasceu. E renascer é um processo sagrado. Mesmo que envolva dor. Mesmo que envolva perdas. Mesmo que envolva despedidas. Existe luz depois da escuridão. Existe cura depois da dor. Existe vida depois do fim. Você está sendo chamado a não olhar mais para trás com arrependimento, mas com gratidão. Gratidão por tudo que te ensinou. Gratidão por tudo que te fortaleceu. Gratidão por tudo que te trouxe até aqui. Existe um novo capítulo sendo escrito. Um capítulo onde você não é mais refém do passado. Um capítulo onde você é protagonista da sua própria vida. Você está se libertando. Você está se reconstruindo. Você está se reencontrando. E existe algo muito bonito esperando por você. Algo que não vem para te quebrar, mas para caminhar ao seu lado. Confie no processo. Confie na sua força. Confie que o universo não destrói nada que tenha propósito de permanecer. E tudo aquilo que permanece é porque faz parte do seu destino. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixa seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Sagitário, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Sagitarianos, existe um processo silencioso e profundamente transformador acontecendo dentro de você, mesmo que, por fora, nem todo mundo consiga perceber. Esse é um daqueles momentos em que a alma pede encerramento, mas não como um castigo, e sim como uma libertação. Você está finalizando um ciclo importante da sua vida. Um ciclo de pensamentos, de sentimentos, de versões suas que já não combinam mais com quem você está se tornando. E existe algo muito bonito nisso, mesmo que, em alguns momentos, você sinta um certo vazio ou uma certa nostalgia. Porque toda transformação verdadeira passa primeiro pelo desapego. Passa primeiro pelo reconhecimento de que você não pode levar tudo com você para o próximo capítulo. Você pode perceber que certas coisas que antes faziam sentido, já não fazem mais. Certas pessoas, já não ocupam o mesmo espaço dentro de você. Certas dores, já não têm mais o mesmo poder. E isso não é frieza. Isso é maturidade emocional. Isso é evolução. Existe também um chamado muito forte para o silêncio interior. Você pode sentir vontade de se afastar um pouco do barulho, das opiniões alheias, das interferências externas. Como se sua alma precisasse de um tempo para reorganizar tudo por dentro. E esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é cura. Porque é nesse silêncio que você começa a ouvir sua própria verdade. É nesse silêncio que você começa a entender o que realmente quer. É nesse silêncio que você começa a se reconectar com sua essência. No amor, existe uma energia de cura emocional muito profunda. Para quem está solteiro, esse é um momento de encerramento definitivo de sentimentos antigos que ainda ocupavam espaço no seu coração. Pode ser que, por muito tempo, você tenha carregado lembranças, expectativas ou até esperanças em relação a alguém que não fazia mais parte da sua vida. Mas agora, algo dentro de você muda. Você não sente mais a mesma necessidade. Você não sente mais a mesma dependência. Você começa a aceitar. Você começa a soltar. Você começa a se libertar. E essa libertação abre espaço para algo novo. Mas esse novo não chega de forma impulsiva. Ele chega com calma, com equilíbrio, com maturidade. Pode surgir alguém que entra na sua vida de forma tranquila, respeitando seu tempo, respeitando sua história e principalmente respeitando seu coração. Não é um amor que vem para bagunçar. É um amor que vem para equilibrar, que vem para somar, que vem para trazer paz. Para quem está em um relacionamento, existe uma energia muito forte de cura, reconciliação e amadurecimento. Vocês podem passar por um momento de entendimento mais profundo,
onde mágoas antigas são deixadas para trás. Existe mais compreensão, mais empatia, mais equilíbrio. Vocês começam a perceber que o amor não é feito apenas de momentos bons, mas da capacidade de atravessar juntos os momentos difíceis. E existe também a possibilidade de vocês encontrarem um novo equilíbrio dentro da relação. Um equilíbrio onde nenhum dos dois precisa se perder para manter o vínculo. Um equilíbrio onde existe troca verdadeira. Onde existe respeito. Onde existe paz. Na sua vida profissional, esse é um momento de reorganização. Você pode perceber que está mudando sua forma de pensar em relação ao seu futuro. Mudando suas prioridades. Mudando seus objetivos. Algo que antes parecia essencial pode deixar de ter a mesma importância. E algo que antes parecia distante pode começar a ganhar força dentro de você. Existe também uma energia muito favorável para decisões conscientes. Você não está agindo por impulso. Você está agindo com sabedoria. Você está aprendendo a respeitar seu próprio tempo. A respeitar seus próprios limites. E isso evita erros. Isso evita desgastes desnecessários. Existe crescimento. Mas é um crescimento que acontece com base sólida. Sua espiritualidade traz uma mensagem extremamente profunda. Confie no processo de transformação. Nem tudo que termina é uma perda. Algumas coisas terminam porque já cumpriram sua missão. Algumas coisas terminam porque você está pronto para algo maior. Existe também um chamado para que você confie mais na sua intuição. Você já sabe o que precisa ser feito. Você já sente qual é o caminho certo. Mas às vezes, o medo faz você duvidar. E a espiritualidade pede que você confie mais em si mesmo. Existe proteção ao seu redor. Existe amparo. Existe cura. Você não está sozinho nesse processo. Existe também uma energia muito forte de equilíbrio sendo restaurado dentro de você. Depois de um período de extremos emocionais, você começa a encontrar seu centro novamente. Você começa a se sentir mais em paz, mais inteiro, mais consciente. Você não sente mais a necessidade de correr atrás de tudo. Você entende que aquilo que é seu encontra você. Existe uma nova versão sua nascendo. Uma versão mais leve, mais madura, mais equilibrada. Uma versão que não carrega mais o peso do passado. Uma versão que olha para frente com esperança. Você está se libertando. Você está se curando. Você está se reencontrando. E existe algo muito bonito sendo preparado para você. Algo que não vem para causar dor, mas para trazer paz. Confie. Respeite seu tempo. Respeite seu coração. Porque tudo está se ajustando. Tudo está se equilibrando. Tudo está se transformando. E você está exatamente onde precisa estar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixa seu comentário. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Capricórnio, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Capricornianos, existe um tipo de força que nasce no silêncio, que cresce longe dos aplausos e que se fortalece justamente nos momentos em que ninguém vê o que você está enfrentando por dentro. E é exatamente essa força que começa a conduzir seus passos agora. Você pode perceber, ao longo deste período, que algo dentro de você está mais firme, mais consciente, mais seguro de si. Não é uma força agressiva, não é uma força que precisa provar nada para ninguém. É uma força serena, madura, que olha para os desafios com coragem, mas também com sabedoria. Você pode sentir como se estivesse dominando emoções que antes pareciam maiores do que você. Aquilo que antes te tirava do eixo, que mexia com seus medos, que despertava inseguranças, agora já não tem o mesmo poder. E isso acontece porque você mudou por dentro. Você cresceu. Você aprendeu a se respeitar mais. Aprendeu a não reagir no impulso, a não entregar sua paz para qualquer situação. Muitas vezes, Capricórnio, você assumiu responsabilidades que não eram suas, carregou pesos que não te pertenciam, tentou sustentar estruturas que já não faziam sentido. Mas agora existe uma reconexão com seus valores mais profundos. Você começa a entender que não precisa se violentar emocionalmente para manter nada nem ninguém. E quando falamos sobre sua vida amorosa, existe algo muito bonito acontecendo. Para quem está solteiro, essa é uma fase em que você começa a atrair conexões muito diferentes das que atraía antes. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque você não é mais a mesma pessoa. Você não aceita mais migalhas emocionais. Você não aceita mais relações confusas, frias ou instáveis.
Você passa a valorizar aquilo que é claro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é seguro. Pode surgir alguém que desperta em você uma sensação de confiança. Uma pessoa que não precisa fazer grandes promessas, porque as atitudes já mostram tudo. Uma pessoa que respeita seu tempo, que respeita sua história, que respeita suas cicatrizes. E o mais importante, você também se sente mais seguro para amar. Você não sente mais aquela necessidade de se proteger o tempo inteiro. Você começa a se abrir, mas de forma consciente, de forma madura. Existe uma energia muito forte de construção de algo com bases sólidas. Não é uma paixão passageira. É algo que pode crescer, que pode evoluir, que pode se tornar muito importante na sua vida. Mas antes disso, existe um amor ainda mais importante nascendo, que é o amor por si mesmo. Você começa a se escolher. Você começa a se respeitar. Você começa a entender que você merece viver algo leve, algo feliz, algo verdadeiro. E isso muda tudo. Para quem está em um relacionamento, essa energia traz cura, fortalecimento e muita luz. Mesmo que tenham passado por momentos difíceis, existe agora uma oportunidade de reconstruir a conexão com mais maturidade, mais compreensão e mais verdade. Conversas importantes podem acontecer. Verdades podem ser ditas. Mas não para destruir, para libertar. Existe mais sinceridade. Existe mais respeito. Existe mais consciência do valor que um tem na vida do outro. Você pode perceber seu parceiro ou sua parceira mais presente, mais disposto, mais aberto emocionalmente. E você também se sente mais forte dentro da relação. Não por precisar controlar, mas por saber o seu valor. Existe uma sensação de orgulho. Orgulho do caminho que vocês construíram. Orgulho das batalhas que venceram juntos. E acima de tudo, existe potencial para viver momentos de alegria verdadeira. Momentos simples, mas profundamente significativos. Momentos que aquecem o coração. Momentos que fazem você lembrar por que escolheu essa pessoa. E se houve distanciamento, existe chance de reaproximação. Se houve dúvidas, existe chance de clareza. Se houve dor, existe chance de cura. Porque a energia que envolve você agora é uma energia de luz. No trabalho, você entra em um período extremamente favorável. Seu esforço começa a ser reconhecido. Sua dedicação começa a gerar resultados. Aquilo que você construiu com paciência, com disciplina e com responsabilidade começa a florescer. Você pode receber reconhecimento, elogios ou até oportunidades que trazem crescimento. Mas o mais importante não é apenas o reconhecimento externo. É o reconhecimento interno. Você começa a perceber sua própria capacidade. Você começa a confiar mais em si mesmo. Você começa a entender que é capaz de ir muito mais longe do que imaginava. Existe também uma energia muito forte de aprendizado. Você pode receber conselhos importantes. Pode aprender algo que muda sua forma de enxergar o futuro. Pode se aproximar de pessoas que agregam valor à sua vida. Pessoas que te inspiram. Pessoas que te ajudam a crescer. E isso fortalece ainda mais sua base. Financeiramente, existe tendência de estabilidade e crescimento. Mas acima de tudo, existe consciência. Você passa a lidar com seus recursos de forma mais inteligente. E agora você começa a colher a luz que nasceu dentro de você. O conselho espiritual é simples, mas profundo. Confie em quem você se tornou. Confie na sua força. Confie no seu caminho. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa correr atrás do que não te valoriza. Você não precisa diminuir sua luz para caber em lugares escuros. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa o link, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Aquário, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Aquarianos, existe um momento na vida em que o coração começa a fazer perguntas que a mente não consegue mais ignorar. Perguntas profundas. Perguntas sinceras. Perguntas que não nascem da curiosidade, mas da necessidade de viver algo verdadeiro. E é exatamente esse tipo de chamado que começa a ecoar dentro de você agora. Existe uma energia muito forte de consciência, de despertar, de entendimento. Você começa a perceber com mais clareza quem realmente está ao seu lado, quem realmente soma, quem realmente caminha com você de forma sincera. Máscaras começam a cair, inclusive as suas. Não no sentido negativo, mas no sentido libertador. Você não sente mais vontade de fingir que está tudo bem quando não está. Você não sente mais vontade de aceitar menos do que merece. Ao mesmo tempo,
existe uma necessidade profunda de silêncio, de recolhimento, de se ouvir. Nem tudo precisa ser resolvido no barulho. Nem tudo precisa ser decidido na pressa. Você está entrando em um período em que as respostas mais importantes virão justamente dos momentos em que você se permite pausar, respirar e olhar para dentro. Você começa a entender que muitas das respostas que procurou fora sempre estiveram dentro de você. E isso muda tudo. Na sua vida amorosa, essa energia traz decisões importantes, mas acima de tudo, decisões conscientes. Para quem está solteiro, existe uma forte possibilidade de você se conectar com alguém que desperta algo muito profundo. Não é apenas atração. Não é apenas curiosidade. É reconhecimento. É como se sua alma reconhecesse algo naquela pessoa antes mesmo da sua mente entender. Mas junto com essa conexão, também vem uma necessidade de cautela. Não por medo, mas por maturidade. Você não quer mais viver ilusões. Você não quer mais mergulhar em algo que não tenha direção. Você passa a observar mais, a sentir mais, a perceber detalhes que antes talvez ignorasse. Você pode se pegar refletindo bastante antes de tomar qualquer atitude. E isso é positivo. Porque dessa vez, você não está sendo guiado pela carência. Você está sendo guiado pela consciência. Existe também a possibilidade de alguém do passado voltar a surgir, não necessariamente para retomar algo, mas para trazer um fechamento, uma compreensão, uma libertação definitiva. Algo que antes ficou em aberto agora pode finalmente encontrar um ponto final dentro de você. E isso abre espaço para o novo. E agora você ama diferente. Para quem está em um relacionamento, esse é um período de profunda reflexão sobre a relação. Não necessariamente significa crise, mas significa verdade. Você começa a perceber com mais clareza o que você sente, o que você quer e o que você precisa. Conversas profundas podem acontecer. Conversas que talvez tenham sido adiadas por medo, por insegurança ou por comodidade. Mas agora existe coragem emocional para olhar para a realidade. Existe potencial para fortalecer muito a relação, principalmente através da sinceridade. Quando duas pessoas se permitem ser verdadeiras, a conexão se torna muito mais forte. Vocês podem entrar em uma nova fase. Uma fase mais madura, mais consciente, mais sólida. Mas também, em alguns casos, você pode perceber que algo já cumpriu o seu ciclo. E se isso acontecer, você terá a sabedoria necessária para entender que finais também são atos de amor. Amor próprio. Amor pela sua paz. Amor pelo seu caminho. Nem todo fim é uma perda. Muitos finais são libertações. E muitas libertações são, na verdade, recomeços disfarçados. No trabalho, você entra em um momento de conclusão e realização. Algo que você vem construindo há muito tempo começa a mostrar resultados. Você pode sentir uma sensação de orgulho, de dever cumprido, de satisfação pessoal. Existe também a possibilidade de encerramento de um ciclo profissional, mas não como algo negativo. Como um passo necessário para algo maior. Uma porta pode se fechar, mas outra muito mais alinhada com quem você é hoje começa a se abrir. Você pode receber reconhecimento. Pode receber uma proposta. Pode ter uma ideia que muda sua direção. Mas tudo isso vem acompanhado de uma consciência muito maior sobre o que você quer para sua vida profissional. Você não quer apenas trabalhar. Você quer propósito. Você quer significado. Você quer sentir que aquilo que você faz tem valor. E essa busca te aproxima cada vez mais do seu verdadeiro caminho. Financeiramente, existe tendência de estabilidade, principalmente porque você está mais consciente, mais responsável e mais estratégico. E isso faz com que suas decisões sejam mais sábias. Espiritualmente, esse é um dos períodos mais importantes para você. Você está encerrando um ciclo kármico importante. Está deixando para trás versões antigas de si mesmo. Está deixando para trás dores que já não precisam mais te acompanhar. Você está se libertando. Sua alma está se expandindo. Sua consciência está se elevando. Você pode sentir isso através de mudanças internas, através de novos entendimentos, através de uma paz que começa a nascer dentro de você, mesmo que o mundo externo ainda esteja em movimento. O conselho espiritual é claro. Confie no processo. Confie no tempo das coisas. Se essa mensagem falou com você, deixa o link, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Peixes, para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Piscianos, existe uma força muito grande se organizando dentro de você,
mesmo que em alguns momentos você ainda não consiga entender completamente o que está sentindo. É como se uma parte sua estivesse buscando firmeza, segurança, direção, enquanto outra parte ainda estivesse navegando por emoções profundas, sensíveis e até confusas. Você pode perceber que neste dia existe uma necessidade maior de assumir o controle da sua própria vida. De parar de esperar que as circunstâncias decidam por você. De parar de viver apenas reagindo ao que acontece e começar, finalmente, a agir com mais consciência sobre aquilo que você quer construir. Ao mesmo tempo, emoções antigas podem surgir. Lembranças, sensações, intuições muito fortes. Você pode se pegar pensando em situações que ainda não foram totalmente resolvidas dentro de você. Não porque você é fraco, mas porque você é profundo. E tudo em você precisa fazer sentido emocionalmente, não apenas racionalmente. Mas existe algo muito bonito acontecendo. Porque ao mesmo tempo em que essas emoções vêm à tona, também nasce dentro de você uma capacidade nova de equilibrar, de compreender, de não se perder dentro daquilo que sente. Você não está mais se afogando nas suas emoções. Você está aprendendo a nadar nelas. E isso muda tudo. Na sua vida amorosa, esse é um dia extremamente importante para trazer clareza emocional. Para quem está solteiro, você pode sentir uma mistura de sentimentos. Parte de você deseja viver algo estável, seguro, verdadeiro. Você não quer mais perder tempo com relações rasas, confusas ou mal resolvidas. Você quer algo que tenha estrutura, que tenha presença, que tenha verdade. Mas ao mesmo tempo, ainda podem existir medos internos. Medo de se machucar, medo de confiar, medo de acreditar e depois se decepcionar. E isso pode fazer com que você observe mais antes de se entregar. Você pode conhecer alguém ou estar pensando em alguém que desperta sentimentos fortes, mas você não quer se precipitar. Você quer sentir segurança emocional. E isso é maturidade. Existe também a possibilidade de você perceber com mais clareza as intenções de alguém. Algo que antes parecia incerto começa a se revelar. E sua intuição será sua maior guia. Você vai sentir, no fundo, o que é real e o que não é. Confie nisso. Porque você dificilmente se engana quando escuta sua alma. Para quem está em um relacionamento, esse é o momento de buscar equilíbrio emocional dentro da relação. Pode ser que vocês precisem conversar sobre sentimentos que estavam guardados. Não como forma de confronto, mas como forma de cura. Existe a necessidade de fortalecer a base da relação. Trazer mais segurança, mais confiança, mais transparência. Se houve dúvidas, inseguranças ou mal-entendidos, esse é o momento de reorganizar tudo isso com maturidade. Existe potencial de cura. Existe potencial de fortalecimento. Mas isso depende da disposição de ambos de serem verdadeiros. Você pode perceber também que seu parceiro ou sua parceira passa por um momento mais sensível, e sua compreensão será essencial. O amor cresce quando existe acolhimento. O amor cresce quando existe paciência. O amor cresce quando existe verdade. E você tem dentro de você a capacidade de criar isso. No trabalho, este é um momento muito importante de assumir sua autoridade pessoal. Você pode ser chamado a tomar decisões importantes, a assumir responsabilidades maiores, a se posicionar de forma mais firme. Você não pode mais duvidar da sua capacidade. Você não pode mais se diminuir. Existe uma força de construção muito grande ao seu redor. Algo sólido pode começar a ser criado. Algo que traz estabilidade a longo prazo. Mas ao mesmo tempo, você precisa tomar cuidado com distrações, inseguranças ou medos que existem apenas na sua mente. Nem tudo que você teme é real. Nem tudo que você imagina é verdade. Você precisa confiar mais em si mesmo. Existe também uma energia muito favorável para organizar sua vida financeira, planejar o futuro e tomar decisões mais equilibradas. Evite agir por impulso. Evite agir por medo. Haja com consciência. Haja com calma. Haja com equilíbrio. Porque o equilíbrio será sua maior chave de sucesso. Espiritualmente, este é um dia extremamente poderoso para você. Sua sensibilidade estará muito elevada. Sua intuição estará muito ativa. Você pode receber sinais. Pode ter sonhos reveladores. Pode ter percepções que não consegue explicar, mas sente que são reais. Sua espiritualidade está falando com você. Mas ao mesmo tempo, existe um chamado para que você não se perca em ilusões, medos ou inseguranças emocionais. Existe um chamado para que você una sua sensibilidade com sua força, seu coração com sua razão, sua intuição com sua ação.
Você não precisa escolher entre ser forte e ser sensível. Você pode ser os dois. E é exatamente isso que sua alma está aprendendo agora. O conselho espiritual para você é: encontre seu centro. Nem tanto o controle rígido, nem tanto a entrega sem direção, mas o equilíbrio. O equilíbrio entre sentir e agir, entre confiar e observar, entre esperar e construir. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa dar um passo de cada vez. Existe uma grande reorganização acontecendo dentro de você. Você está se tornando uma versão mais forte. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa o link, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu espero você na próxima previsão.